pessoal, muito boa noite, tudo chique com vocês, Lara Fausto falando. Vamos dar continuidade à minha série A Menina da Noite. E hoje, o episódio, o capítulo, como vocês queiram chamar, da minha primeira série, que contando um pouco de uma história real, verídica, qual eu sou a protagonista. Então, estou botando em prática algumas coisas que estavam no papel e trazendo aqui, estando todo dia com vocês. Iniciamos no dia 21, hoje é o terceiro dia, falta mais 2 dias aí para a gente concluir esse enredo, qual eu estou trazendo para vocês. Quem está chegando hoje, quem está chegando agora, quem vai ver pela primeira vez, dar uma resumida. Tivemos no capítulo 1, um pouco de tudo, quando tudo começou, onde foi o gatilho para iniciar essa trajetória de, querendo ou não, de aprendizado, que eu aprendi e agora estou podendo trazer para vocês um pouco de como isso foi para mim, para creio que possa ser relevante para mais pessoas que você conheça, que seja do seu âmbito familiar. Então, é a questão da mudança ali da fase da infância para a adolescência, e questão de biotipo, a porta de entrada de alguns... Dani, boa noite, tudo bem? A porta de entrada de algumas coisas que aconteceram, que eu falei para vocês, como começou a surgir essa doença de pele, aqui no caso é uma infecção bacteriana, que é no caso a acne, cravo, acne, então tem vários nomes aí dentro do mundo da estética, dentro do mundo da dermatologia, que eu acabei aprendendo um pouco como funciona, um pouquinho, que já fiz tratamento também, posteriormente vou estar falando. Então hoje a gente vai falar um pouquinho do diagnóstico, do início do tratamento, como foi esse início de tratamento para mim. Primeiro eu tive 2 dermatos. A primeira dermato que eu fui, estava bem agravado a situação. Fui uma dermato aqui no centro da cidade mesmo, onde eu moro. E tá bom o som, Dani? Tá tudo bem? Você tá conseguindo ouvir? Porque eu tô sem fone, mas acho que tô falando legal. Tá audível, né? Então, continuando aqui, nessa visita ao dermato, tudo novo para mim, nunca tinha um dermatologista, mas a minha mãe achou, meus pais acharam de bem, como não estava tendo, e fora as coisas que eu usei, que eu não falei, todas as receitas existentes que você pode imaginar, eu já tinha usado, que tudo que eu via eu usava. Água de arroz, aquela aguinha de arroz, quando você lava o arroz, mamão, o mamão. Gente, vocês não tem noção, já usei de tudo aí que vocês possam imaginar de receita, para acne, para clareamento de pele, de coisas mais caseiro, que eu sei que, como eu digo para as pessoas, em determinado grau, a gente vê um pouco isso, não serve, essas coisas não funcionam. Não funcionam. Funciona o quê? Higienizar a pele, com o tempo eu fui aprendendo, higienizar a pele, fazer uso do filtro solar, gente, pelo amor de Deus, tem gente que não sabe o que é filtro solar. Essa educação tem que existir, pelo amor do Senhor. Não sabe para que serve o filtro solar num país tropical como nós temos, e ainda a gente esbarra com essas pessoas que perguntam para que serve, para que eu vou usar um filtro solar. Oi, Rose, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Para que eu vou usar um filtro solar? Então, nisso eu fui aprendendo com o tempo, frequentando esses ambientes, aprendendo, absorvendo ali os ensinamentos que
que as né, essa primeira dermato, depois teve a segunda, depois teve esteticista, depois teve outras coisas que a gente ia, né, ali concentrando informações para que um dia eu sabia que eu ia usar em alguma coisa, né, para mim, para passar para as pessoas também, tá bom? Então, não façam, não usem receitas mirabolantes, não façam coisas erradas ali que pode ocasionar, né? Tem até uma história engraçada, eu conto, deixar para contar mais no final, né? Que as pessoas querem sim o barato, que sai caro. Então essa questão de pele, não existe esse negócio de barato, né? Questão de tratamento facial, estético, não existe isso. Então você investe, você está investindo em você. Então, a partir do momento que você investe em você, você tem que investir numa coisa que você sabe que é segura, né? Você faz uma avaliação, vai no profissional, vê se o profissional pode fazer, verdade, Dani, pode fazer, o que ele pode fazer por você, se ele já tem clientes. Então, isso a gente está aprendendo agora também na mentoria do PO ano, fazer a questão de mapeamento, né, que a gente teve até na aula de leilões, de como você achar ali, muito surreal a aula do Tássio, falando um pouquinho aqui da mentoria, não consigo falar sem abordar alguma coisa, né? Então desmistificou bastante coisa em relação a isso, mas voltando aqui ao tema central da nossa menina da noite aí, o diagnóstico. Então fui lá e essa doutora me receitou de uso tópico, um ácido de uso tópico, que eu não me recordo o nome. Eu tenho várias receitas aqui, desde quando eu comecei a fazer esse tratamento, dessa doença de pele. E no caso ela receitou um ácido que você passava no rosto só à noite, né? Durante o dia você usava filtro solar, e que eu aprendi também a usar filtro solar, que eu não usava nada. Sem problema não, Dani. Você aprendi a usar filtro solar e tudo e tal. E então ela falava, eu lembro dela falando pra mim, não, se você tiver aqui, não, se você tá usando um ácido, você não pode mexer nas espinhas, você não pode mexer, você não pode botar a unha, você não pode, né, cutucar, você não pode, porque se você cutucar e você botar o ácido queima. O ácido, se tiver na ferida, então ele vai queimar a sua pele. E eu tô usando ali o negócio e as espinhas não paravam de aparecer. Aqueles calombos enormes, aquelas coisas medonhas. A gente vê algumas fotos aí, pessoas que fazem tratamento. Graças a Deus, né, a cosmetologia, a dermatologia está aí para devolver a autoestima das pessoas em relação a isso. Então, gratidão sempre a esses profissionais que tratam dessa questão da autoimagem, e que é bem importante para todo mundo, né? Alguém que disser que não, tá mentindo. Então, todo mundo procura, a não ser que estiver depressivo, estiver com algum problema, uma questão emocional, que a pessoa não quer se cuidar, que a pessoa não quer. Então, ao contrário, né? Se for ao contrário, provavelmente a pessoa vai, tiver a possibilidade de procurar ajuda, ela vai procurar ajuda e vai resolver essa questão. E então foi essa visita, ela passou o ácido para mim, eu comecei a usar e automaticamente eu mexia, né? Essa questão ali, eu falei para vocês, os lugares que eu mais gostava de ficar: banheiro, quarto, sala. A questão do banheiro é porque eu ficava olhando no espelho e mexendo nas espinhas. Eu me trancava no banheiro e ficava fazendo isso por longo período de tempo, principalmente se não tivesse ninguém em casa, minha mãe e meu pai não tivesse. Então eu ficava mexendo, e à noite eu usava o ácido como se nada tivesse acontecendo, e aquilo foi virando uma coisa horrorosa. Então manchou o rosto inteiro, né, por conta das lesões com o ácido.
E eu fui lá, fiquei pior do que eu tava. Então aqui, se está ruim, você sabe que pode piorar, como a Dani disse aí. Se é uma coisa que você está vendo, que você está usando, ou até se você está usando alguma coisa natural, ok, dependendo do que você usar. Mas você está vendo que está piorando, não está ajudando. Então, gente, eu falei assim, mãe, o que está acontecendo? Aí manchou. Além das acnes, aconteceu o que mais, né? Uma dos agravantes dessa questão de acne, para quem tem a pele morena como eu, a mancha, qualquer coisa mancha. Qualquer coisa que você mexer, mancha. Usando filtro solar, tendo cuidado, tudo, mancha. Então, a pele é suscetível a mancha. Então, se está ruim, pode piorar. Então, no meu caso, piorou. Que manchou totalmente. Parecia que eu tinha tacado fogo, pegado fósforo e queimado. E aquilo tampava isso tudo. Isso aqui, a testa inteira. Então, o rosto inteiro mesmo. Como se tivesse sofrido queimaduras. Querendo ou não, o ácido de uma dermatologista é um ácido com uma porcentagem maior do que você compra na farmácia, do que você usa no dermocosméticos, né? Que é mais o nível de mercado ali. Então o dermato pode indicar para você a melhor dosagem de acordo com o seu caso. Então eles têm esse aval de estar fazendo isso por conta de ter o CRM, tudo certo. Então, isso, graças a Deus não fiquei com sequelas, isso mesmo. Porque, né, eu tive o tratamento adequado, de vez em quando dá umas manchinhas, bem, né, porque às vezes eu ainda mexo, Dani, não vou negar, que às vezes aparece alguma coisa, mas a gente procura ser mais cauteloso possível, não mexer. Então, regrar também da alimentação, que tem suma importância, consumo de água, para manter a pele hidratada, tá? E aquilo me causou, durante esse período do primeiro tratamento que eu fiz com ácido, uso tópico, me causava uma ansiedade desproporcional. Por quê? Porque eu queria ver o resultado, queria ver, e não estava vendo. Estava vendo que o negócio estava piorando, e aquilo não estava me ajudando, né? Me olhar e ver o estado que estava. Então, nossa, já tinha um monte de calombo, agora ficou tudo manchado. O que eu vou fazer? Que nessa dermatologista eu não vou mais. Eu fiquei traumatizada com ela também, porque, né, ela falou, não, você não pode mexer e tal. É um tratamento com ácido e tudo. Então, você não pode cutucar, tudo e tal. Mas eu mexi, então, né, querendo na ansiedade ali de querer, né, tudo que você fica ansioso para ver resultado, resultado a curto, a médio e a longo prazo. Então, acho que isso serve para várias coisas na vida também, né? Você ter a paciência de aguardar o resultado, na questão de vários fatores aí que você, às vezes, você quer iniciar, e às vezes no começo você não vê resultado. Então você vai treinando, quando, né, chega um momento que você vê que você tá ganhando corpo, que você tá melhorando, né, tá melhorando a sua comunicação. Então isso vale para várias áreas da vida. Então isso me gerava uma ansiedade muito grande. Além desse transtorno da autoimagem, desenvolvi ansiedade também, tá? E essa questão de não se sentir, né, querida, bem-vinda, ou que ia espantar as pessoas, se eu chegasse, as pessoas me vissem. Então tudo isso passava pela minha cabeça, entendeu? Tudo isso passava pela minha cabeça, e creio que a ansiedade não faz bem. Então, até porque nós temos aí pessoas que vivem ansiosas aí com o futuro, pensando no amanhã, presos no passado, e não vivem o hoje. Então, o momento de viver o hoje, então faz o que você tiver que fazer
não deixe para amanhã, faça hoje. Então foi esse período que eu fiquei mais, foi mais com um colapso, assim, né? Colapso nesse início de tratamento, que eu não via saídas, não via como aquilo poderia se eu procurar, fiquei perdida. Se eu procurava outro especialista, o que eu fazia, daquele jeito não podia ficar, né? Porque ficou uma coisa tenebrosa. Então, é basicamente isso. Na quarta e na quinta live eu vou falar um pouquinho a mais, né, desse subsequente desse tratamento e que trouxe para mim de benefício esse processo, até porque eu conheci outras modalidades de negócio, de trabalho através disso, né? Isso potencializou essa questão. Então, vou falar um pouquinho sobre isso para vocês também, de outras oportunidades que eu conheci. Já trabalhei como CLT e algumas coisas, né, que é a minha vibe, que eu, querendo ou não, eu gostava de fazer, onde eu me desenvolvi bastante, até mesmo porque ainda tinha esse problema, mas mesmo assim eu consegui me desenvolver, lidar com outras pessoas, me ambientar com outras pessoas e lidar ali com pessoas que eu não conhecia, que as pessoas me tratavam bem, eram receptivos e, né, a gente trabalhava em equipe e com a maioria dos meus empregos foram que eu trabalhei em equipe, então não era só eu, então era um conjunto de pessoas ali que faziam o resultado final. Então isso foi bastante importante, essa questão dessas experiências, para que eu fosse me soltando, me abrindo para novas coisas e vendo que aquilo ali não era, desde então nunca, né, no exato momento foi no curso, né, na mentoria do SPE que eu consegui identificar, que às vezes você vai trazendo algumas coisas ainda, mas naquele exato momento eu consegui identificar qual foi a causa e qual o efeito que aquilo gerava, e aí sim consegui fazer como eu falo para vocês, esse desbloqueio. Eu mesmo consegui fazer, conseguindo identificar isso. Então, basicamente é isso. Hoje, dia 23/1/2023, hoje é segunda-feira. Então, eu vou deixar para vocês também aqui um versículo, né? Como esse mês é o mês dos provérbios de Salomão, vamos deixar que ele está lendo também, juntamente com todo o conteúdo aí, desafio da semana. Já temos um desafio da semana novo. Vou pegar aqui com licença, vou pegar aqui minha Bíblia e vou ler. Ela está ficando toda marcada, gente, está ficando toda grifada, um marca-texto. Antes ela ficava de escanteio, hoje em dia então é o período da manhã, o período da tarde, o período da noite que eu reservo para estar meditando, né, conversando com o papai e pedindo discernimento para a gente continuar caminhando e seguindo aí nessa força. Então vamos lá. Hoje é dia 23, então provérbio 23, eu separei uma parte, grifei uma parte aqui. Provérbio 23, versículo 25. Vamos lá, Provérbio 23, versículo 25. Sim, que o pai e a mãe se alegrem por terem um filho como você. Regozije-se a mãe que te deu a luz. Que o pai e a mãe se alegrem por ter um filho como você. Regozije-se a mãe que te deu a luz. Então, sempre aqui, né, nessa parte, quando a gente prospera, todas as pessoas que estão ao nosso redor prosperam. Então, prosperem,
para que, né, os seus pais não venham ter dor de cabeça com você posteriormente, nem ou, né, agora, nem amanhã, nem nunca. Então, cada vez que você prospera, você leva outras pessoas com você. Então, isso é, né, dar a honra a quem tem honra. Então, isso é um princípio, honrar o pai e a mãe. Então, eu agradeço também. Nessa época, foi as pessoas que me deram, aos meus pais, que me deram a oportunidade de fazer esse tratamento. Né? Fazer esse tratamento, que foi bem complicado. Então, foi na primeira, depois foi na segunda dermatologista. Então, nada mais plausível do que você reconhecer isso para as pessoas e honrá-los, né? Seu pai, sua mãe, estão presentes ainda, né, aqui entre nós, e ter, né, eles terem alegrias, você proporcionar alegrias a eles. Então isso é melhor dar do que receber. A Bíblia diz que é melhor dar, né, dar um presente que você gostaria, dar alguma coisa que você, né, que arde no seu coração, que mesmo que você nunca imaginou dar de presente, né? A questão não é um presente, então a questão ali você dar a oportunidade de uma viagem, alguma coisa que eles sempre sonharam em fazer e nunca fizeram, né? Para o pai ou para a mãe ou para os dois. Então, que a sua mãe e seu pai se alegrem em ter um filho como você. Que sua mãe te abençoe, que o seu pai te abençoe e que você cresça, né, e governe sobre a terra. Né? Não só hoje, né, mas enquanto você viver, né, carregue pessoas junto com você nessa governança e cresça em sabedoria, misericórdia e graça. Então, está sensacional a mentoria do pior ano também, falando um pouquinho, bem bacana. Então, está interagindo bastante com as pessoas que também estão fazendo, muita gente fazendo pela primeira vez, assim como eu. Estou adorando, muito bacana. E essa intensidade, algumas coisas para alinhar ainda, mas a gente está buscando trazer, botar em prática tudo isso, tá bom? Então é isso. Eu agradeço a presença de todos que passaram por aqui, pela atenção de vocês, né? Que Deus abençoe a todos. E fique com essa palavra, Provérbios 23, versículo 25. Tá bem? Um beijo para todo mundo, né? Que Deus abençoe sua noite, que Deus abençoe sua semana e que tem um desafio que eu vou estar colocando para vocês também como desafio da semana. Vou estar interagindo nisso aí, que a gente está estudando digital, então a gente está aprendendo algumas técnicas, umas teorias aí para eu colocar em prática. Eu vou colocar no feed lá para vocês, no stories e tal, buscar interagir de uma outra forma. Um beijo, até a próxima, fiquem com Deus.